Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 3, os versículos 1 e 2, onde está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós encontramos aqui João Batista, que sabemos que foi o precursor enviado por Deus para anunciar a chegada do Messias, que Deus havia prometido desde lá do Éden, para enviar a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E as promessas de Deus foram se intensificando ao longo dos séculos, por meio de vários profetas do Senhor, e chegou o tempo que na Escritura nós conhecemos como a plenitude dos tempos. Paulo entendeu isso e deixou registrado: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. No entanto, Deus preparou um precursor, um arauto, alguém que veio antes avisando, anunciando que o Messias estava chegando, estava próximo, e logo, logo, por aqueles dias, ele seria anunciado às pessoas. Então Deus preparou João Batista, filho de Zacarias e Isabel, e deu toda a recomendação a eles, como criar este menino, o nome do menino, tudo isto. E quando chegou o tempo, o Espírito de Deus impulsionou a João Batista a começar o seu ministério. E o trabalho de João Batista não foi em uma grande cidade, não foi numa catedral, não foi num shopping, não foi num campo de futebol para reunir ali milhões de pessoas. Não. Ele começou pregando no deserto. E parece-me que não somente começou, mas terminou pregando no deserto. Ora, o que é que tem no deserto? O deserto não tem nada. O deserto durante o dia é um calor escaldante, durante a noite é um frio que as pessoas não conseguem suportar. Mas João Batista fez do deserto o seu ministério. A sua maneira diante das pessoas era até meio estranha, porque ele se alimentava de mel silvestre. E nós observamos que ele vivia de maneira totalmente diferente daquelas pessoas, mas o que importava para João Batista não era a sua vestimenta, não era a sua comida, era a mensagem que ele recebeu, o encargo de Deus para transmitir. Todas aquelas pessoas que são escolhidas por Deus, que recebem de Deus o encargo para fazer determinado trabalho, eles pegam isto com responsabilidade e com muita convicção de que estão sendo enviados por Deus, dirigidos por Ele, para fazer aquele trabalho. Então João Batista não tinha dúvida de qual era a sua missão aqui na terra. Era ser aquele que veio preparar o caminho do Senhor, endireitando as veredas, para que o Messias, ao chegar, começasse ali o seu trabalho. E diz-nos aqui que ele apareceu pregando no deserto da Judeia. Quem hoje quer pregar no deserto? As pessoas não querem pregar em igrejas pequenas e médias, eles só querem pregar em igrejas grandes, em arranha-céus. As pessoas hoje estão escolhendo. Então isso prova que eles não são enviados de Deus. Eles estão procurando comodidade
e alguém que lhes dá um pagamento por aquela mensagem, aquela água de açúcar que eles ficam entregando para o povo. Mas não tem comprometimento com Deus, não tem a mensagem de Deus. Quem tem a mensagem de Deus não escolhe o lugar aonde vai. Aonde houver necessidade e o Senhor o enviar, ele vai. Como fez com Filipe. Filipe, quando veio a perseguição, eles tiveram que sair de Jerusalém. E ele foi para as partes lá de Samaria. E chegou em Samaria, ele começou a pregar. Deus cooperou de tal forma que um grande avivamento aconteceu ali em Samaria. As pessoas estavam vindo aos milhares receber a Jesus, sendo libertas e transformados. Em dado momento, o Senhor manda um anjo falar com ele, dizendo que é para ele deixar Samaria e descer a cidade de Gaza, o caminho de Gaza, que está deserta. Ele não pensou duas vezes, ele estava na direção de Deus. Ele abriu mão de tudo que estava fazendo e foi cumprir a vontade do Senhor. Hoje ninguém quer fazer mais isso. As pessoas só querem lugares cada vez maiores, com melhores comodidades, para colocar ali toda a sua ostentação, a sua vaidade, o seu orgulho pessoal, e não há nenhum comprometimento com a obra de Deus, muito principalmente com a alma das pessoas. Quando que o maior valor na obra de Deus é com relação à alma das pessoas, para que elas sejam encaminhadas a Jesus e por Jesus recebam e desfrutem a salvação, estejam alistados com aqueles que vão morar no céu, promessa de Deus. Mas hoje as pessoas estão preocupadas com outras coisas. E as pessoas tornaram-se apenas um número. E elas não são assistidas, não são alimentadas espiritualmente, não são motivadas, não são despertadas para uma vida de entrega e consagração a Deus. Do jeito que tá bom demais. E com João Batista não era assim. Ele assumiu o encargo que Deus colocou sobre os ombros dele, partiu para pregar, e a mensagem de João Batista não era água com açúcar, não. O caso com João Batista era sério. As pessoas vinham e ele não se intimidava. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas, quando iam chegando, vendo e ouvindo a mensagem de João Batista, eles então submetiam-se ao batismo, porque ele dizia que o que ele estava fazendo era o anunciado do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João era esta pessoa que fazia este trabalho, e a tônica da mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas começaram a vir, as multidões de vários lugares. Deus fez com que o eco da voz de João chegasse a lugares longínquos e as pessoas pudessem se levantar de onde estavam e ir aonde João estava. E começaram a chegar aquelas multidões. João não tinha uma caixa acústica potente, João não tinha um microfone, nada disso. Era somente a voz que falava. E quando alguém perguntava quem ele era, ele dizia: eu sou uma voz que clama no deserto. Mas esse clamor do deserto foi tão intenso, foi tão verdadeiro, foi tão certo, que ele atingiu ao longe as pessoas que precisavam ouvir. É assim, a mensagem de Deus, quando ela é dada e quando o mensageiro é fiel, ela corre velozmente. Porque aqueles que anunciam a palavra de Deus, eles anunciam com experiência de vida, da vida pessoal. Então, esta palavra, ela corre, ela não encontra barreiras. Paulo, muitas das vezes, falou que a palavra de Deus, ele podia estar preso, mas a palavra não. A palavra estava livre. E quando a palavra está livre, ela encontra meios aonde fazer a sua obra. João utilizava-se da palavra de Deus para chamar aquelas pessoas
para um arrependimento. E quando ele observa que os fariseus, os saduceus, estão vindo e submetendo-se ao batismo de João Batista, João entendeu que eles estavam fazendo somente uma figura, uma aparência, que na verdade eles não estavam com arrependimento no coração. Era somente fazer parte daquele povo e dizer que já foram batizados por João, então estão seguros. É assim que está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas estão entrando para as agremiações religiosas simplesmente para ter o nome de cristão, mas que na verdade não se arrependeram, não são convertidos, não passaram por novo nascimento, não têm comunhão com Deus, não têm experiência com Deus, não foram libertos dos seus pecados, porque vivem na prática dos mesmos, mas estão lá. Um número a mais está por ali. Era o que os fariseus e os saduceus queriam fazer. Só que João não se deixou enganar. João, quando observou a prática deles e conhecendo o coração deles, João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão com medo da ira, mas não querem entregar o coração 100% nas mãos de Deus. Então eles queriam somente uma aparência de que eles faziam parte daquele povo, quando na verdade nunca fizeram parte. Então João torna a dizer a eles: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele produz frutos na vida das pessoas. E note que a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aos saduceus e fariseus ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque eles estavam dizendo que eles eram filho de Abraão, eles tinham por pai a Abraão, e que, portanto, eles já estavam dentro do livramento de Deus. E João disse que não. E mostrou a eles que o juízo estava próximo. Quando ele disse: o machado está colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto, ou seja, fruto de arrependimento verdadeiro, ela será cortada e lançada no fogo. Então João estava chamando estas pessoas ao arrependimento. O arrependimento, ele atua em 3 áreas da nossa personalidade: no entendimento, no sentimento e na vontade. Então o entendimento é convertido, o sentimento é convertido e a vontade é convertida. Então, quando nesses 3 pontos, porque o arrependimento significa metanoia, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de vontade. Então, se a pessoa está servindo a Jesus e não passou por essa transformação do arrependimento, não tem a evidência desta mudança, então significa que o arrependimento dela não foi verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele opera mudanças, e mudanças que ficam marcadas na vida das pessoas. E elas sabem quando acontece esta mudança. Então, o arrependimento, ele vem por meio também da ação da palavra de Deus e também da fé. Então, arrependimento e fé geram a genuína conversão. É o arrependimento verdadeiro, a conversão completa, suficiente para, diante de Deus, estar na condição de salvos e libertos. Mas o que ele dizia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eram os dias em que Deus estava se revelando àquele povo na apresentação de Jesus, o seu filho, e João, quando o viu, o apresentou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a tônica da mensagem de João Batista era chamar o povo ao arrependimento. Hoje, dificilmente se chama as pessoas ao arrependimento. Parece que as pessoas estão fazendo a coisa mais certa da vida, que não precisam se arrepender.
Basta ter o assentimento intelectual com relação à fé que é pregada e está tudo resolvido. Mas isso não dá garantia de libertação e salvação, porque o arrependimento ele tem que ser entronizado em nós, na mente, no sentimento e na vontade. E tem que haver transformação. Só há arrependimento verdadeiro quando temos a evidência da transformação na nossa vida. João começou pregando o arrependimento. Jesus, quando veio, depois que João o apresentou, Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. É o que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e o versículo de número 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a mesma mensagem que João estava pregando sobre a necessidade do arrependimento verdadeiro, Jesus principiou o seu ministério pregando a necessidade do arrependimento. Então, o arrependimento não é coisa para ser esquecida, é coisa para ser sempre lembrada. É um dos pilares da obra de Deus. Então, que precisamos estar sempre anunciando e falando a respeito do arrependimento, para que as pessoas se conscientizem da vida que estão levando, o que Deus promete, e que isto só é possível através de uma transformação. E essa transformação, ela ocorre por meio do arrependimento. Arrependimento e fé. E a entrega nas mãos do Senhor, a transformação, ela acontece e se estabelece na vida da pessoa. Então veja o que Jesus disse, pregando o evangelho do reino e dizendo que o tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós encontramos no evangelho escrito por Lucas, evangelho de Jesus, Jesus, depois de ressuscitado, ele reuniu os discípulos e deu a eles uma ordem, dizendo a eles o seguinte, capítulo 24 e 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus não somente deu sequência à pregação, chamando ao arrependimento, como ele orientou e encarregou os seus discípulos de continuarem pregando o arrependimento para a salvação das almas. Sem arrependimento, não tem como haver decisões verdadeiras. É preciso que haja o arrependimento. Então, nós observamos aqui que há uma sequência, não há uma descontinuidade. João pregou o arrependimento, então Jesus não precisa pregar. Jesus pregou arrependimento, os apóstolos não precisam pregar. Os apóstolos pregaram, nós não precisamos pregar. Não, todos nós somos encarregados pela palavra de Deus de pregar e falar sobre o arrependimento, que leva à conversão verdadeira e à transformação que é operada através do Senhor Jesus Cristo. Observe que quando aconteceu o dia de Pentecostes e Pedro, usado por Deus, fez a exposição da palavra para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, quando chegou em determinado momento, o que aquelas pessoas fizeram? A palavra de Deus foi tão tocante, tão ungida, tão poderosa e verdadeira, que ela tocou profundamente o coração daquelas pessoas. E elas se chegaram aos discípulos. E versículos 37 e 38 diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: Não precisa fazer nada não. Já que você já está aqui, você creu, entendeu, está tudo certo, você já está salvo.
fica por aqui, está tudo certo. Não. Que faremos, alunos e irmãos? Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, observe aqui agora Pedro chamando aquele povo ao arrependimento. Por quê? Porque eles precisavam se arrepender para então experimentar a salvação oferecida pelo Senhor. No capítulo 3, versículo 19, o mesmo apóstolo Pedro continua falando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro continuou pregando, sim, a necessidade do arrependimento. Quando Paulo estava lá no Areópago, ele disse que Deus mandou pregar sobre o arrependimento. Está aqui no capítulo 17, o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, arrependimento é algo necessário. É preciso que as pessoas se arrependam. Quando aquele carcereiro quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido, Paulo disse, não faças tal, que todos aqui estamos. E ele perguntou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus, subentende-se, o arrependimento fez um trabalho importante que levou a pessoa a crer em Jesus e ser transformada por ele. Então, arrependimento era uma pregação frequente no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, e nos nossos dias parece que não tem sido assim. Mas se nós entendermos que nós estamos seguindo a orientação da palavra de Deus, esta mensagem continua a ser pregada, deve continuar a ser pregada em todos os lugares, chamando sim as pessoas para o arrependimento, para o encontro com o Senhor Jesus. Por quê? Se não vos arrependerdes, diz a palavra, de igual modo todos perecereis. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Se não tem salvação, não tem livramento. Se não tem livramento, a pessoa permanece na perdição e está marcado para condenação. Mas através do arrependimento, esse estado de coisas, ele pode ser mudado. Pode haver aí uma transformação operada pelo próprio Deus. Então nós observamos aqui, em vários textos, a necessidade de colocar o arrependimento como prioridade na vida das pessoas, para que elas tenham um encontro com o Senhor e deste encontro resulte a salvação e a libertação, e que possa ter na sua vida evidências que provam que aquele arrependimento não foi um faz de conta, não foi algo aparente, um assentimento intelectual, mas foi algo que foi trabalhado dentro do coração daquela pessoa. Então ele passou pelo caminho do arrependimento. E agora, então, ele está diante do Senhor para servi-lo com alegria, temor e fidelidade. Mas observe o que João disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem não passar pela via do arrependimento não terá acesso ao reino dos céus. A maneira de acessar a ele é pelo arrependimento e, consequentemente, vai gerar, pela palavra de Deus, o novo nascimento. E aí, como Jesus disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Mas para nascer de novo, primeiro precisa se arrepender. Ouvindo a mensagem, se arrependeu, vai para o novo nascimento. Nasceu de novo, o reino dos céus está aberto. Ele não somente pode ver, mas como ele pode entrar e fazer parte do reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus está próximo, estava lá à sua época.
Em outra parte, ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Então está entre nós o reino de Deus. Mas nós precisamos continuar conforme Jesus, João Batista e os apóstolos fizeram. Nós não podemos descuidar. Nós temos que pregar o arrependimento. Sem arrependimento não há conversão verdadeira. E não havendo conversão, não tem o acesso às bênçãos de Deus que são ligadas a acompanhar a salvação. Porque se não houve o arrependimento, não tem salvação. Se não tem salvação, não tem as bênçãos que acompanham a salvação. Uma coisa está ligada à outra. Mas primeiro há a necessidade de entrar pelo caminho do arrependimento. Eu lembro que muitos anos atrás, parece que quase em todos os cultos pregava-se sobre arrependimento. E que as pessoas precisam se arrepender para crer em Jesus e ser salvo e não ir para a condenação eterna. Hoje parece que as pessoas aboliram a pregação de arrependimento. Hoje é só inflar o ego das pessoas com palavras motivacionais e eles acham que está tudo certo. Mas essas pessoas estão sendo desviadas do caminho do céu, porque elas estão sendo iludidas e enganadas com algo que não vem da parte de Deus. Então é preciso continuar pregando o arrependimento para que vidas sejam salvas, e aqueles que estão titubeando, querendo voltar atrás, querendo misturar a vida com Deus com a vida anterior, eles precisam saber que o arrependimento tem que ser definitivo na vida. Arrependeu-se para não voltar mais àquelas práticas praticadas outrora. Agora, arrependimento o levou à mudança de vida, mudança de sentimento, mudança de entendimento, mudança de sentimento e mudança de vontade. Nessas três áreas que compõem a nossa personalidade, o arrependimento deve entrar ali. E quando ele entra nessas três partes, ele atinge o todo da nossa vida. Porque tudo na nossa vida está envolvido no entendimento, no sentimento e na vontade. Se tirar isso, não sobra nada de nós. Então é onde nós nos movimentamos e vivemos. E o arrependimento tem que tocar ali, por quê? Porque o pecado infiltrou-se no nosso entendimento, no nosso sentimento e na nossa vontade, e nos corrompeu. Portanto, agora, para voltar a desfrutar a comunhão com Deus e ter a salvação e a certeza da vida eterna, é preciso passar pelo caminho do arrependimento. Sem arrependimento, não tem como a pessoa desfrutar a libertação oferecida por Deus através de Jesus. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então, o que João disse aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele viu uns lá que queria fingir, ele chamou a atenção. Os fariseus e os saduceus iam para o batismo, mas não era por arrependimento, era medo da ira futura. E João então diz a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzid, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento produz frutos, e é através dos frutos que nós reconhecemos as evidências de uma vida que se arrependeu e foi transformada, e agora está livre para servir a Deus. Nós passamos pelo caminho do arrependimento. E por que é que hoje não vamos permitir que outras pessoas passem também pelo caminho do arrependimento, sendo que esta é a única via que nos levará à presença de Deus? E como isso devemos fazer? Devemos continuar pregando a necessidade do arrependimento. Não tem esse negócio da pessoa gostar, se acomodar, concordar e o coração não ter mudança, a vida não ser transformada. Então está faltando o arrependimento, porque quando há arrependimento, há fé. Arrependimento e fé gera conversão. Conversão possibilita as mudanças que são necessárias na nossa vida para que nós estejamos adaptados a vivermos na presença de Deus
em plena comunhão com ele, recebendo a salvação e desfrutando as bênçãos que acompanham a salvação. Agora, sem arrependimento, nada disso acontece. O principal é que haja arrependimento verdadeiro. Não é de aparência, não é um faz de conta, é algo que parte do profundo da vida da pessoa, que atinge o entendimento, o sentimento e a vontade, e que a mudança se torne evidente, tanto para a pessoa quanto para aqueles que estão à sua volta. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando as pessoas se convertiam, a pessoa olhava a pessoa no dia da sua conversão, já logo no primeiro culto, a pessoa olhava e dizia, olha, já estou vendo grande diferença na sua vida. Por quê? Porque houve arrependimento. O arrependimento verdadeiro é assim. Agora a pessoa entra para a igreja, fica ali 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vê mudança nenhuma. Então significa que não aconteceu arrependimento ali. Se não aconteceu arrependimento, aquela pessoa está iludindo-se, ela está enganada. Ela está no meio dos salvos sem ter desfrutado a salvação. Precisa-se ter o arrependimento genuíno, verdadeiro. Aquele que parte de Deus através da sua palavra, que a princípio gera tristeza, porque a pessoa é levada a tomar uma decisão radical, abrir mão do mundo do pecado, das coisas que outrora fazia, submeter-se a Jesus, ser liberto por ele e passar a andar em novidade de vida. Mas depois aquela tristeza se transforma em alegria. E as pessoas nunca mais vão se arrepender de terem se arrependido da vida de pecado para servir a Jesus. Eles continuarão servindo a Jesus com temor, fé, lealdade e alegria. Então, pensa sobre isto, reflita. Há quanto tempo você não ouve uma mensagem falando sobre arrependimento, a necessidade de arrependimento? Se você tem responsabilidade, passe a pregar sobre o arrependimento, a necessidade do arrependimento. E você começará a ver vidas sendo transformadas pelo Senhor, porque quando elas são orientadas à luz da palavra de Deus sobre o que é o arrependimento, a necessidade do arrependimento e os resultados do arrependimento, elas vão entender e elas vão colocar-se nas mãos do Senhor e desfrutar estas grandes e copiosas bênçãos que estão reservadas para os salvos, aqueles que passaram pelo caminho do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou, Jesus pregou, Pedro pregou, Paulo pregou, os demais apóstolos pregaram, os nossos pais na fé pregaram, e nós temos que continuar pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos